paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos. Estamos mais uma vez retornando para mais uma aula, onde vamos apresentar a passagem rápida de Sangar, terceiro juiz, e a entrada do quarto juiz. E nesta apresentação desta aula do quarto juiz, nós vamos viver uma experiência extraordinária, porque ela fala justamente e intensifica a paz, a busca da paz, que é o maior tesouro que uma nação, quando ela tem esta ferramenta nas mãos, a vitória é grande. Não tem dinheiro que compre. A paz, ela é algo que é a fonte de riqueza de qualquer nação. E é o desejo que as pessoas buscam receber. E nós vamos observar isso. E ela tem também uma homenagem que nós vamos deixar acerca da nossa Rainha Elizabeth. Porque ela deixou na sua 10ª escrita, né, nas mensagens esporádicas que ela ia colocando, nessa décima mensagem da Rainha Elizabeth, a Dama de Ferro, ela justamente revela o que é a paz, o que é a busca da paz e aquilo que as nações não têm em suas mãos, a paz. Então nós vamos fazer um paralelo praticamente do que o quarto juiz vai falar sobre a paz, né? Com também a fala da Rainha Elizabeth no seu 10º pensamento, nos seus contos ligeiros. Ela mostra algo que nós, desde o primeiro capítulo dos Juízes, estamos falando sobre a paz que é tanto procurada. Fica conosco e vamos ver o desenrolar desta mensagem. Vamos orar? Eterno Deus Pai, nós fazemos um clamor neste momento, pelo poder glorioso do sangue do Senhor Jesus, para que venha nos blindar, para que venha nos proteger de todos os perigos, de todas as ciladas, das enfermidades, das preocupações que nos rodeia, das aflições que nos cercam, que o glorioso sangue do Senhor Jesus seja o nosso escudo broquel a nos esconder dos nossos adversários, daqueles que nos buscam interferir na nossa caminhada. Mas que o Senhor nos proteja, nos guarde, nossos filhos, nossa família,
nosso projeto de vida. Cuida de cada um de nós e fica conosco para que possamos aprender mais um pouco junto da Tua Santa Palavra. E que a revelação da Tua Palavra, ela possa vir ao encontro daquilo que necessitamos na nossa vida, na nossa caminhada, e possamos, nesta noite, repousar, despertar, amando mais a Jesus. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? A oração, ela nos atrai a Deus, porque quando você fala com Deus, os caminhos se abrem, as portas se abrem, e é justamente o louvor que descreve esta palavra. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor que farás o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Veja que é Deus que nos dá a paz, e que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla,
então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixando no altar. Que maravilha! Isto é maravilhoso, irmãos. O segredo do hino é deixar o nosso eu, a nossa razão no altar do Senhor. E para gozar esta paz, a oração é tudo. Uma paz que só Deus pode dar. E na nossa aula nós vamos ver justamente isto. Seja bem-vindo à nossa aula da série dos Juízes. Vamos lá. Muito bem. A inconstância do povo caindo no esquecimento de Deus. Que inconstância é essa? Quando saía um juiz ou morria o juiz, Israel se perdia. Era como se apagasse tudo o que eles viveram. E veja que os últimos juízes que nós mencionamos eram 80 anos de paz. Um juiz, ele entrava para defender Israel, vencia a batalha, e depois de vencer a batalha, o que ocorria? Um período longo, né, de paz sobre Israel. Como nós mostramos em Eude, né, que Israel fora castigado, fora apertado, escravizado por 18 anos. Eude entra e vence a batalha, e dali se abre uma paz de 80 anos. 80 anos de paz, sem guerra, sem conflito, só produzindo, só vivendo a vida, sem se preocupar que algo vai ser tirado de você. Perceberam? Mas quando Eude veio a falecer, Israel se esqueceu. E dentro desse período, como algo rápido, né, tinha uma certa nação, um certo povo, filisteus, que já estava olhando, mas que esse povo está crescendo, se desenvolvendo, estão ali, acho que eles nem esperam nada, vamos tentar invadi-los. Que eram os filisteus. Os filisteus eram um povo que eles vinham para saquear. Eles não tinham um projeto formado, eles queriam conquistar o lugar, saquear o lugar, invadir. Eles eram invasores praticamente. E eles fizeram isso. Né? Eles fizeram isso um pouquinho antes da morte de Eude. Né? Quem sabe, já concluindo os 80 anos de paz, eles entraram em Israel para saquear. Né? E aí o que aconteceu? Zangar, que era o terceiro juiz, ele entrou em cena e abateu 600 filisteus. Então eles recuaram. Eles recuaram. Né? Mas veio o falecimento de Eude, né? Veio o falecimento de Eude e, consequentemente, veio a Israel esquecer-se totalmente de Deus e se voltar para os deuses estranhos. Então, entrou, na verdade, um personagem que não recuou,
que foi justamente o rei Jabim, que é o rei de Canaã, que reinava em Azur. E ali Sísera era o capitão do seu exército. Eles não recuaram. E tanto é que quando Israel se esquecia de Deus, aí o texto ele revela o seguinte, né, em Juízes 4, 3, de 1 a 3. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. O próprio texto vai nos elucidando, né? Isso que é extraordinário. E muitas vezes não enxergamos isso e não trazemos essa beleza de informação para uma pregação, por exemplo. Não se trabalham isso. Vão se passando esses momentos de ensino. Mas Deus está nos trazendo a luz deste conhecimento para elucidar o que é a verdadeira paz que Deus pode dar. E diz o texto, e vendeu, que é Juízes 4, versículo 2. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Percebeu? Então o texto diz isso, revela justamente isso. Mas vendeu, entregou. O que significa isso? Na verdade, as mãos de Deus estão sobre a minha, a sua vida, sobre Israel. Mas o que acontece? Israel sai debaixo das mãos de Deus. Deus não desampara. Deus está sempre pronto. Mas é nós que nos desafastamos nas mãos poderosas do Onipotente. E aí vem a tempestade. Então é como se você ficou vendido. Você ficou sem a proteção de Deus. É este o foco, é esse o objetivo da mensagem. E Jabim não recuou. Jabim escravizou Israel por 20 anos. Oprimia violentamente Israel por 20 anos. Até que o texto ele mostra o seguinte, que houve um clamor. Houve um clamor. Então o povo não aguentava mais, né? E clamava a Deus. E Deus novamente, com toda paciência, veja se ele não é um Deus bondoso, nos faz até uma lembrança de quando certa pessoa chegou para Jesus e falou assim, ô mestre, bom mestre. Aí Jesus diz assim, bom mestre? Não, bom é Deus. Olha, a bondade de Deus é extraordinária, queridos. E nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos a bondade de Deus. Nós protelamos isso. Nós deixamos passar. Nós fazemos concessão. Nós deixamos com que a razão do homem, o nosso eu, ele venha sempre governar a nossa mente. Né? E os juízes é justamente isso, é Deus querendo governar a nossa mente. Vamos viver a nossa vida, vamos desfrutar dela, né? Mas Deus vai nos direcionar a vitórias, a vencer grandes batalhas. Principalmente porque Ele vai sempre à frente. Porque quando o povo clamou, então Deus ele se volta para o povo e envia mais um campeão, mais um juiz. E esse quarto juiz, ele tem um nome diferenciado. Juízes 4, de 4 a 5, diz assim, e Débora, uma juíza, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Né? Então, ela era uma profetisa. O povo de Israel se achegava às palmeiras de Débora para que ela viesse solucionar os problemas do dia a dia, dar toda assistência. E ela inicia toda essa atividade, todo esse trabalho, quando
um clamor é feito. Então ela surge, né? Ela surge, ela começa a fazer parte de Israel. Então Israel começa a todos saberem, olha, Débora está aí, é o nosso novo juiz. Ah, já tem um juiz em Israel? Então todos começavam a buscar orientações dela, a se consolar diante de Débora para ter uma direção. A profetisa, ou o profeta, é aquele que fala da parte de Deus, né? Como não tem o dom de profecia, então o profeta é isso. O profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus para o homem. E aqui, Débora está sendo usada. E dá até para entender, né? Dá para entender, né? Que Deus quer que nós, como igreja, quem? Igreja física? Não, você, cada pessoa é uma igreja, é um templo do Espírito Santo, né? Nós só vamos entender isso no Novo Testamento, porque no Velho Testamento momentos em que Deus usa, né, a quem Ele quer de direito para mostrar que Ele quer governar a sua vida, né, na sua trajetória. Então Débora vivia essa experiência. E ela assentava-se debaixo das palmeiras, que chamada as palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, próximo das montanhas de Efraim. Veja, praticamente ela é da tribo de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para ela julgar o povo. Então, como que isso aconteceu? Porque houve um clamor. E esse clamor aconteceu aonde? Em Juízes, capítulo 4, o versículo 3. Então, diante da opressão, diante da violência grandiosa de Jabim, rei de Canaã, 20 anos sobre Israel, então os filhos de Israel, diz assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, era totalmente um império poderoso, né? E que seus carros de ferro mostram sua opressão de coração duro, ferro, né? A palavra até diz que eles oprimia de forma violentamente. Olha o que a palavra diz. E por 20 anos oprimia Israel violentamente os filhos de Israel. Então entra Débora. Nisto nós temos o falecimento de Eude, Zangar, que foi o terceiro juiz. Foi como um raio que veio do Oriente, do Ocidente, veio só para colocar rédea nos filisteus, que tentaram fazer uma invasão, né? Mas aí Zangar entrou e com uma guilhada de bois, que era uma vara que era usada para espetar boi, ele venceu 600 filisteus. Né? E o texto não relata muita coisa sobre ele e nem relata que ele estava com um grupo de soldados. Não. Relata que foi ele sozinho que venceu com uma guilhada. Né? Por quê? Deus não precisa de exército para vencer batalhas. Deus é Deus sem você. Agora, você sem Deus, você não é nada. Perceberam? Então, juiz sem Deus, caía ali a tempestade. Eles entravam em grandes opressões pelos seus impérios que ao derredor querendo conquistar Israel. Perceberam? Então entra o nosso quarto juiz, né? O nosso quarto juiz, ele entra. Então Débora começa a observar a ação de Jabim, desse rei, né? Desse rei oprimindo Israel. E o texto diz assim, e mandou chamar Baraque.
Então Débora manda chamar Baraque, filho de Abinoão, isso em Juízes 4, de 6 a 10, filho de Abinoão, de Quedes e de Naphtali. E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao Monte Tabor. Para vocês terem uma ideia, o Monte Tabor, ele ficava justamente aqui, o Monte Tabor. Toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Então, o ribeiro de Quizon, fica justamente nesta direção aqui. Quer dizer, eles praticamente estavam paralelos. Paralelos. Perceberam? Então, atrairia para ti, a ribeiro de Quizon, a Sísera, que era o capitão do exército de Jabim, com seus carros de ferro, com a sua multidão, e darei aonde? Nas tuas mãos. Então perceberam que coisa extraordinária? Então, Débora estava cobrando uma mensagem que Deus havia dado a Baraque. Deus já não tinha te mandado fazer isso? Vai, atrai a gente ao Tabor, toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e 10.000 homens, e dos filhos também de Zebulon, 10.000, talvez 5.000 de cada tribo, não importa. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. E vamos atrair a quem? A Sísera, capitão do exército de Jabim, e os seus carros, com a sua estrutura. E o Senhor vos entregará na tua mão. E o que Baraque fez? Baraque, então, disse a Débora. Então disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Veja bem. A quem ele está seguindo? O profeta, o juiz. E é sabido que todo aquele que julga Israel, que é o rei de Israel, eles vão sempre à frente da batalha. Ele não precisaria nem indagar isto. O que ele está colocando uma situação como esta? Se Deus está mandando ele ir, porque Deus irá à frente dessa batalha. Ele não tem que depender do juiz. O juiz está dando uma ordem, está dando um veredito. Vai, porque a vitória já é tua. Falei, não, eu só vou se você for. Só que quando ele diz isso, ele fala da humanidade de Débora e não do profeta Débora, não do juiz Débora. Ele envolve a pessoa. Então ele está dependendo de um outro ser, para ir a esta batalha. E sendo que o ser maior e soberano é Deus. Então ela imediatamente já diz para ele: certamente irei contigo. Certamente, porque já estava determinado, sempre foi determinado, um juiz seguir numa batalha. Ele nem precisaria se preocupar isso, porque ele já viveu 80 anos, já viveram anos e anos de paz, junto com outros juízes, e viam como é que eles procediam. Perceberam? É o homem confiando no homem. É o homem entregando, a sua caminhada para um outro homem. E ele teria que confiar em Deus. Então, o que Débora diz para ele? Ele diz: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher
o Senhor venderá a Sísera. Né? O que é vender? É dar, é entregar, né? É colocar nas mãos dela. Então, Baraque, que era um excelente militar, um guerreiro, que poderia, né, ter ali uma posição grandiosa diante de Israel, perdeu a posição dizendo, olha, eu irei contigo. Porém, a honra da vitória não será tua, pois da mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera, capitão da guarda do rei Jabim. Perceberam? E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes, né? Foram justamente para o lugar do conflito. Então Baraque convocou Zebulon, Naphtali e Guedes e subiu com 10.000 homens após ele. E Débora subiu com ele, né? Porque é isso que acontece, né? Mas veja lá que coisa interessante. Então, o que Débora diz? Ó, a glória será por uma mão de uma mulher. A honra não será mais tua. Assim diz o Senhor. E então, nós vemos então a batalha se destravando em Juízes capítulo 4, 14 a 16. E o que diz? Então disse Débora a Baraque, levanta-te. O que é levantar? É estar de pé, é estar na posição, né? A posição em que a revelação chega para mim, para a sua vida. Quando você estiver com um grande desafio, você não pode estar numa posição acomodada, que o seu corpo não possa se movimentar. Você tem que estar pronto para quando receber a mensagem, a revelação de Deus, ide, faça isto, vá por este caminho. Você tem que estar na posição, não sentado, mas sim na posição de pé. Então você tem que estar pronto. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, com 10.000 homens após ele. E aí o Senhor derrotou Sísera com seu exército, e todos os seus carros de ferro, e todos os seus exércitos no fio da espada. Tudo isso diante de Baraque. É como ele vê, né, que a vitória estava sendo vivenciada pelo próprio Deus. Como se Deus estivesse dentro de cada guerreiro. Porque é isso que acontece. Deus não é onipresente, onisciente, onipotente. Então, Deus está em todo momento, no respirar, em tudo que você imaginar. Deus está presente e atuante, porque Ele é Deus. E o que? Baraque estava pasmo. Que coisa extraordinária. Que guerra é esta? Que vitória é esta? Né? Então, Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Ele viu que realmente não conseguia mais. Aí você vira a cena aqui de Sísera correndo, desceu do carro dele, ó, carro de ferro que era a proteção, que eles achavam que estava protegido. Ele desceu e correu. E ó, correndo a pé, fugindo, não é? Viu que realmente o exército estava tomado pelo poder de Deus. Né? Então isto é extraordinário. E Baraque perseguiu os carros, né? Os exércitos, até Arosete, que é a terra dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só sequer. Veja, e aí então entra algo extraordinário. Algo que, na verdade, nós vamos
aplicar na nossa vida. Juízes 4, de 17 a 22. O que diz? Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de Jael. Né? Jael era a mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz em Jabim, entre Jabim e o rei de Azor. Então, o rei de Azor, né, estava em paz com o rei Jabim. Quem estava em guerra com Israel era Jabim e Israel. Mas Jabim e o rei Azor, eles estavam em paz. Eles não tinham guerra. E o que? Sísera correu para lá. E a casa de Éber, que era o queneu, né, chegou o chefe do exército do rei Jabim. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra aqui, meu senhor. Né, viu que ele estava fugindo. Né? Entra aqui, meu senhor. Entra aqui, não temas. E ele entrou em sua tenda. E ela cobriu com uma coberta a Sísera. Então ele disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água. De quem estava fugindo da guerra. Ele estava fugindo porque Israel estava perseguindo ele. Né? Então, e ele lá fugindo. O que nós vemos então nisso? Ela não trouxe água. Dá-me um pouco de água para beber, né? Porque tenho sede. Então o que ela fez? Então ela abriu um odre de leite, né? E deu-lhe de beber e o cobriu. E deu-lhe de beber e o cobriu. Olha que coisa interessante. E deu de beber e o cobriu. A água vai despertar mais. Mas o leite, quando você traz o leite, quando você serve o leite, o que acontece com aquele que recebe o leite? Quando uma criança recebe o leite, ela descansa. Ela, nossa, eu estou protegido. Eu estou em paz. Estou tranquilo. Eu estou seguro. Né? É o alimento que traz a tranquilidade, o relaxamento. Então, ele viu isso, ele entendeu isso, e ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Né? Ele o cobriu. Então, quando ele recebe esse leite, qual é o significado profético disso? É aquele que chega, por exemplo, numa igreja física pela primeira vez. Ele não pode receber um alimento forte, uma palavra pesada. Não, ele vai receber leite. Né? À medida que ele for desenvolvendo, aí então vai trazer um alimento mais sólido. É isso que eu tenho que correr no sistema de evangelização, de trazer a uma pessoa a introdução de Jesus na sua vida. Né? Depois ele vai amadurecendo. E aí ele precisa de um alimento mais forte. Então, quando Sísera chega e é recebido dessa forma, e ele bebe do leite, então ele se entregou totalmente, né, ao relaxamento. Aquele guerreiro se tornou uma ovelha. Né? Aquele lobo, aquele leão, né, se reduziu a um cordeiro. Percebeu? Então ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, fica na porta da tenda enquanto eu descanso. E há de ser que se alguém vier e te perguntar, aqui alguém, se alguém te perguntar, aqui alguém, aí responderá: não há. Tem alguém aí indiferente? Não há. Né? Então,
Ela ficaria vigiando, enquanto ele ia repousar, restituir as suas forças. Então Jael, mulher de Aber, tomou uma estaca na tenda e lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, e estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, assim morreu Sísera, na mão de uma mulher. Né? A profecia se cumpriu. A profecia que foi dada por Débora se cumpriu. Este é o verdadeiro profeta. É o profeta que ele traz uma mensagem da parte de Deus e ela se cumpre. E quando ela se cumpre, então esse profeta é um instrumento usado por Deus. Por Deus. Percebam? Não é distribuindo dons e visões e sonhos, né, à torta direita, a cada segundo, a cada momento. Mas está se cumprindo? Está se cumprindo perfeitamente. Ótimo. Tudo isso está acontecendo é de Deus. Porque é uma forma de se comunicar. Deus com o homem. É por intermédio do profeta, por sonhos, por visões, pelo Urim, pelo Tumim. Tudo isso eram ferramentas que eram utilizadas, os dons espirituais que é mencionado no Novo Testamento por Paulo, que coloca muitas coisas em ordem. Era a forma de Deus se comunicar com o homem. Deus quer se comunicar com você, né? Desta forma, porque você é um templo que o Espírito Santo está preparando, moldando como uma noiva amada para as bodas do Cordeiro. Então, a tua intimidade com Deus, ela precisa estar voltada dentro desse aspecto, né? É você ser um instrumento, é a igreja viver o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Perceberam? Aquele o que é o ser batizado? Não é que o batismo salva, não. É o que você morrer para este mundo e ressuscitar para Deus. É isso o significado do batismo. Percebe? Então, pela mão de uma mulher, ou seja, a igreja de Deus, a igreja que Deus está estabelecendo no mundo, que não pense você que ela tem um título, não, ela tem um único nome, remidos do Senhor, é cada pessoa. Ela pode ser esse instrumento das mãos de Deus. Isto para o século XXI, para aquele momento ali, era assim que funcionava. Né? Como é que Deus queria se representar no mundo? Pelo profeta. Usava o profeta. Agora ele quer usar cada um de nós. Nos fazermos o quê? Sacerdotes seus. Profetas seus. Instrumentos nas suas mãos para trazer a mensagem àquele que está ao nosso lado e dizer, olha, você também é um instrumento nas mãos de Deus. Deus também quer te abençoar, te fortalecer, te dar uma direção e te fazer o quê? Ser um cidadão dos céus. Porque Deus tem uma nova terra e um novo céu. Perceberam? Está tudo preparadinho para quando o homem sair desta terra, ele já ter uma morada celestial. Mas para isto, ele precisa o quê? Ter essa grande experiência, que é obedecer. Né? Então nós vemos no Velho Testamento Deus atuando para levar o homem à experiência de obediência. Vai ser diferente quando nós estivermos no Novo Testamento. Que lá as mensagens não terão foco de obedecer, né? Mas terão uma outra visão profética. Quando tivermos lá, nós falaremos sobre isso. Então a visão do Velho Testamento é justamente levar o homem à experiência de obediência, né? Obedecer a Deus, um segredo muito tranquilo, né? Então, a mulher aí está justamente mostrando, né, o trabalho que cada igreja
deve tomar, cada pessoa deve tomar a sua posição na terra. Em fazer o quê? Atingir a razão do homem. Quando o homem tem a sua razão perfurada, destruída, porque quando o homem está na sua razão, o seu sono, ele é profundo, né? O seu sono é profundo. Então, ele fica adormecido com o ouro, com a prata, com o poder, com todas as situações de conquista desse mundo. A sua mente está voltada para a terra, então ela precisa ser destruída por quem? Pela a mão do profeta, né? A mão da profecia, a mão do projeto de Deus na sua vida. Então Jesus tem que adentrar, ser cravado lá dentro. E quando a mente do homem ela é posta por terra, o corpo ele justamente perde a sua movimentação, né? Por quê? Porque aquele corpo está sendo governado pelo eu, pela a mente do homem. Então, o corpo, para estar vivo, ele precisa ter nele o quê? A mente de Cristo. A mente dos pensamentos e os pensamentos de Deus são pensamentos de vitórias, são pensamentos de paz, de uma bênção a ser colocada para a não destruição. E era o que Císara estava buscando, destruir Israel de forma, né, avassaladora. 20 anos diante disso. Aí, diante de um clamor, Deus então mostra que esta mente teria que ser destruída. Este corpo não poderia mais movimentar, porque a mente e o corpo estavam trabalhando para a destruição da caminhada do povo de Deus. Então, quando nós estamos caminhando na presença de Deus, nós não podemos deixar a nossa mente governar, porque se ela governar, o nosso corpo ele não vai chegar diante de uma vitória real, né? Mas é justamente isto que aconteceu com Císara. E a profecia se cumpriu. Então Deus tem uma promessa para a sua vida. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai fazer cumprir. Você precisa confiar. O Senhor nos deu uma promessa por intermédio de nosso Filho. E mostrou que a vitória seria grande. E nós vamos guardar esta profecia e eu sei que ela vai se cumprir. Como muitas eu vi se cumprir em todas as experiências que nós tivemos. Certa feita nós estávamos num culto e o Senhor tinha me dado um sonho que entrava uma senhora, né, com o seu filho, sentava ao lado direito da janela e ali, né, quando o pastor trazia a mensagem, ele começava a se quebrantar. Porque no sonho que estava escrito, estava mostrando toda a situação da pessoa, e ele estava vendo a pessoa com a criança no colo, com os cabelos compridos, com as vestes daquele jeito, tudo estava descrito no sonho. E ali foi uma experiência notável, né? Onde Deus abençoou aquela senhora que estava com um problema, né? Que o seu esposo tinha ido embora, abandonado a família, e ali foi feito um clamor, e dali mesmo o Senhor disse: descansa, porque o anjo do Senhor já tinha ido mudar a mente dele, né? E não demorou 3 dias, estavam no culto lá reunido, ele, a esposa e o filho, família unida, né? Então, são mistérios. E dentro desses mistérios é que nós precisamos o quê? Não podemos movimentar um corpo com a mente
que não seja a mente de Cristo, para que o corpo ele tenha vida e vitória nas suas conquistas. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo, porque a mente de Cristo ela vai preservar o nosso corpo. Percebeu que coisa extraordinária que é justamente esta mensagem? Né? Esta mensagem? Então, assim o Senhor, em Juízes 5, 31, 32, assim o Senhor, pereçam todos os teus inimigos. É o que diz lá o texto, Juízes 5, 31, 32. Assim, ó Senhor. Então, quem estava dizendo isso? Débora. Pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, olha aí, porém, os que te amam sejam como o sol da justiça, quando sai na sua força. E sossegou a terra por 40 anos. Daquele dia em diante, que Jabim, Sísera, caíram por terra, com seu império avassalador, Israel descansou por 40 anos. 40 anos. Não é? Então, isto é glorioso. Então, esta paz de 40 anos é uma paz, né, extraordinária. É uma paz gloriosa. E é nisto que nós queríamos mostrar, né? Queríamos mostrar uma frase da Rainha Elizabeth II. Ela relata o seguinte: talvez sempre tenha sido caso de que a busca pela paz seja a forma mais difícil de liderança de todas. De todas o quê? De todas as nações. Percebam, ela está dizendo isso no século XXI. Ela está descrevendo isso, né? Uma das suas frases, é a 10ª frase, ela coloca justamente esta mensagem. Talvez sempre tenha sido o caso de que a busca pela paz seja a forma mais difícil de liderança de todas. De todas o quê? Todas as nações. E nós estamos aqui desvendando um mistério, uma experiência notável de quando você convida Deus para estar na sua vida em todos os sentidos, Ele tem a paz que o mundo não tem para dar. Mas o que nos chama a atenção é que nós estamos observando que o livro de Juízes está proclamando a paz de Deus, como funciona a paz de Deus, qual é o tempo da opressão que você vive, 18, 20 anos, mas a paz que Deus dá é sempre maior. 40, 80, 20, né? Então, a paz, ela é prolongada, é a paz que Deus dá, né? E o grande destaque de tudo isso é quando nós formos falar sobre quando nós formos falar justamente sobre o quinto juiz. O quinto juiz. Na próxima aula nós vamos falar sobre o quinto juiz. Mas eu preciso colocar esta colocação da nossa guerreira, né? A rainha de ferro, né? Ou seja, por que de ferro? Porque ela foi forte, ela foi incisiva, né? E ela trouxe uma mensagem, registrou em sua vida uma mensagem que justamente quando chegarmos em Gideão, que é o quinto juiz, o ciclo da paz se encerra.
se encerra. Os juízes que virão depois de Gideão, nós vamos observar que o conflito vai ser constante. Os juízes vão viver 20 anos de guerras, 20 anos buscando a paz. Outro juiz que vai vir 15 anos, 7 anos de batalha. Indiferente do que nós estamos vendo dos juízes que vieram lá do primeiro juiz, Otiniel, até Gideão, há período enorme de paz. E após eles, acabou a paz. A paz, ela ficou escassa. A aflição, ela ficou permanente. É como se nós entrássemos naquela palavra que Deus deu, que o Senhor Jesus, ainda aqui na terra, ele dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Tende ânimo. Então, é o que vai acontecer com os juízes após Gideão. Eles vão ter que ter ânimo, porque a guerra será constante. E é o que justamente a rainha Elizabeth II, ela declara que as nações estão em busca da paz. E que a busca pela paz seja a forma mais difícil de liderança de todas as nações. Com certeza, esse de todas, ela põe um ponto. Mas o que significa isso? São as nações. São os conflitos. Hoje, não cabe mais momentos de guerras, porque as guerras dos juízes, as guerras de Moisés, de Josué, eram guerras que as pessoas conquistavam a terra para cultivar a terra, trabalhar a terra. E os períodos de paz que tinham tão prolongado, eles prosperavam, eles ficavam em paz, viviam as suas vidas, desfrutavam das suas vidas, percebam? Deus estava sendo o governante deles, Deus estava sendo o rei deles, Deus estava sendo o presidente deles, Deus estava sendo o justo juiz deles. Então a paz era prolongada, é a paz que Deus dá. E que hoje as nações não conseguem isso. Elas vão para a batalha, mas vocês olham para as nações, você olha para os Estados Unidos, o que você vê? Você vê justamente uma cidade de selva de pedra. Você olha para o Brasil, também. Você olha para outros países, também. Então, as negociações para cultivar a terra, para as famílias estarem bem, vai entrar em guerra? Não. Agora é guerras de poderes. E já que tem guerras de poderes, então o que é melhor fazer? Fazer como a palavra nos ensina. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos não têm que morrer, mas eles têm que ser trazidos à mesa, E unge a minha cabeça com óleo, não com a estaca. Porque quando eu tenho a mente de Cristo, o que vai vir sobre minha mente? O óleo, o azeite, o Espírito Santo. Ele vai nos dar sabedoria para colocarmos a negociação na mesa e ali melhorar a vida daquele chefe de nação, aquela chefe de nação, como Débora, virou a chefe da nação por 40 anos e Israel desfrutou de plena paz. Perceberam? É isso que nós buscamos, levar, subtrair da palavra de Deus para fortalecer a nossa caminhada e buscarmos o ponto de equilíbrio a ponto que nossos ouvidos venham estar o quê? Preparados para receber o toque da última trombeta. Amém, queridos? Então essa nossa homenagem aí é a Rainha Elizabeth II, que deixou esta mensagem e que deixou esta mensagem para o mundo,
para buscar o quê? A paz. E olhando para os juízes, nós encontramos Deus dando paz ao seu povo. E Ele pode dar isto às nações, porque o povo que estava em foque da paz era a nação de Israel. Então, que as nações encontrem viver em paz e na mesa de negociação ver o que é melhor para a sua nação, para o seu povo, né? Então isto é muito importante. Muito importante. Então, queridos, que Deus nos abençoe nesta aula e que esta aula seja levada a muitos corações para nos inclinarmos a Deus. E quando um clamor é feito a Deus, Deus levanta um justo juiz para nos direcionar. E esse justo juiz nada é neste período que nós estamos vivendo do século XXI, que o Senhor Jesus e o seu querido Espírito Santo, para nos dar a vitória que tanto precisamos e a paz que tanto gostaríamos que as nações encontrassem. Deus seja louvado. Mas passei agora a me alegrar mais ainda, porque uma vitoriosa, uma mulher de visão, como a rainha Elizabeth II, descreveu, talvez sempre tenha sido o caso de que a busca pela paz seja a forma mais difícil de liderança de todas. No meu entender, ela está se referindo às nações. E no livro de Juízes mostra que quando convidamos Deus para estar à frente, a palavra de Deus, ela traz para a nação a grande vitória. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos de Israel. Que maravilha! Que Deus nos abençoe nesta aula. E a próxima aula nós vamos falar sobre Gideão, o 5º juiz de Israel. E ali nós vamos aprender muitas coisas e ensinamentos para ser aplicado na minha, na sua caminhada, enquanto estivermos com os nossos pés sobre esta terra, a raiz de nossos pés sobre essa terra. Deus tem uma mensagem de ânimo, de fortalecimento, e que a bênção de Deus seja sobre sua vida. Senhor Deus, nós louvamos e adoramos o teu nome e pedimos que receba a nossa adoração e que esta mensagem possa correr, Senhor amado, quilômetros e quilômetros, milhões e milhões de quilômetros, para que a humanidade veja que Deus tem uma paz e diante dos conflitos Ele tem um justo juiz para cuidar de nós. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces comunhões, consolações do Espírito Santo de Deus venha repousar sobre toda a família, sobre todas as nações. O consolo sobre a família da Rainha Elizabeth venha ser presente em suas vidas, hoje e até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.